Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou falar então sobre as melhores leituras de não ficção em 2019. Esse foi um ano em que eu li 18 livros de não ficção, finalizei, 18 livros de não ficção. E eu separei então aqui 6 que foram os melhores do ano. Eu tinha achado que seriam 5, mas vão ser 6 porque 2 estão relacionados. Do mesmo jeito que aconteceu com alguns quadrinhos, Quem viu o vídeo dos quadrinhos percebeu isso. Eu vou comentar os livros mais ou menos pela ordem de leitura deles. E a maioria deles eu li no Kindle, então eu vou botar a capa aqui do lado. Um deles eu li em versão física, mas eu já emprestei, então ele não tá aqui comigo. Eu vou começar então falando do Má Feminista, da Roxane Gay. Não é um lançamento nem nada, mas é um livro que eu tinha muita vontade de ler, porque eu gosto muito dos textos da Roxane. Eu já tinha lido dela o Fome. Eu li o Mulheres Difíceis esse ano, uma coletânea de contos. O Má Feminista é uma coletânea de artigos que ela foi publicando na internet, em vários sites, e são comentários sobre cultura, Então ela vai falar muito sobre filmes, séries, ela vai falar um pouco sobre acontecimentos que ficaram notórios na mídia, a partir desse olhar de uma mulher que é feminista, que também é negra e é obesa e sofre uma série de preconceitos por causa disso. E desse lugar aí confuso de você ser feminista sempre, enfim, dessa dificuldade, por exemplo, de gostar muito de certas músicas ou de certos produtos culturais e saber que eles reforçam certas ideias machistas. Então ela vai falar um pouco sobre essa relação aí cultural, essa apreciação cultural um pouco conflituosa. Ela fala com muita honestidade, eu gosto muito dos comentários dela. Ela fala de uma série de obras de arte a partir de um certo também reforço racista, ou de como mensagens antirracistas muitas vezes são veiculadas de um modo quase fetichista. Enfim, eu acho muito interessantes. Ela tem um olhar muito interessante, muito perspicaz e uma honestidade muito grande para a dificuldade de articular todas essas coisas, posicionamento, ideologia e apreciação estética. Então é um livro que eu gostei realmente muito, eu acho que é um livro dela que eu mais gostei de ler, e então fica aí a indicação, Má Feminista. Teve um outro livro que eu li no início do ano que me ajudou muito a entender certas coisas e a sair de uma situação de desespero e angústia e medo para uma situação de algum entendimento, um olhar talvez um pouco mais analítico, sei lá. Que foi o Psicologia de Massas e a Análise do Eu, do Freud. O período eleitoral no Brasil foi muito marcado por uma exaltação de ânimos, de todos os modos, muito medo, muita angústia de que certas coisas fossem acontecer, e também muita beligerância virtual e muito linchamento, muito cancelamento de pessoas. E isso foi um negócio que me atordoou um bocado, assim. Muitas dessas coisas aconteceram bem próximas a mim. E eu fiquei muito confusa com certas adesões e passei por um período, assim, de perplexidade, incompreensão com certos comportamentos. E com essa tendência muito comum hoje nas redes de se linchar as pessoas de modo muito instantâneo, e de modo muito agressivo. E esse livro me foi indicado por uma amiga quando eu fiz algum comentário sobre isso aqui no canal mesmo, sobre essa incompreensão e tal. Eu tinha ido ler alguns outros livros também que tinham um pouco a ver com as discussões que estavam em voga, e ela me sugeriu esse, porque ela disse que também era uma tentativa de entendimento do Freud durante a Segunda Guerra, de entender certas adesões, certos comportamentos durante a Segunda Guerra. E o livro é muito interessante porque o Freud vai descrever o comportamento de massa, como é um indivíduo dentro da massa, e como se dão essa urgência de destruição de um outro ou de um mal, E o Freud chega a dizer que, assim, ele não vai dizer com os termos que eu vou dizer, mas ele diz que, assim, que o indivíduo na massa, quando ele age com a fúria da massa, assim, da turba, que o QI dele cai muito, assim, que o poder de discernimento dele cai muito, É uma coisa muito impressionante. Então, assim, foi uma leitura que, pelo menos, eu acho que me tirou daquele estado de ansiedade. Não que tenha me deixado mais feliz e mais pacificada, talvez, mas eu acho que ele pelo menos serviu para me tirar um pouco do estado de ansiedade, na medida em que você compreende certos
mecanismos, entendeu? Então eu gostei muito de ter lido esse livro, foi uma indicação muito boa. Um outro livro que eu gostei muito de ler esse ano foi O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça, do Alberto Mangel, livro que está resenhado aqui no canal. O Mangel vai traçar uma espécie de história do leitor, mas com esses focos, né, focos nessas metáforas. Então a leitura como uma viagem, como uma travessia, a leitura como um consumo, né, no caso da traça, você consumir o livro, né, comer o livro de algum modo, enfim. E também a do observador, né, aquele que se isola para refletir, de uma certa forma se retira para refletir e ler na tranquilidade, na calma, enfim, observando de longe. Eu gosto muito do trabalho que o Mangel faz nesse livro, das reflexões que ele faz. E ele faz reflexões até sobre a transformação dos nossos processos de leitura, né, de como a gente lia no passado e como a gente passou a ler depois. Eu adoro esse tipo de investigação histórica e de comentário. Acho que é um livro interessante para quem gosta de ler, para leitores. Eu sei que ele não é uma unanimidade, eu já vi gente dizendo que não gostou muito de um outro aspecto, mas ele definitivamente não é um livro em que você descarta tudo. Eu, na verdade, gostei muito, eu gostei bastante. Se em um outro momento ele tem, sei lá, um posicionamento um pouco diferente do meu, eu não acho que isso chega a diminuir a importância da pesquisa, assim, e ele faz uns comentários realmente muito interessantes de uma pessoa, de um leitor que também tem muita relação com outros escritores, com biblioteca e com a investigação em torno dessas questões de leitura. Então eu acho que é um livro realmente muito interessante, que eu recomendo bastante. Esse ano eu também li um outro livro que tem a ver com psicanálise, como o do Freud, que é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, livro que a gente leu pro Leia Mulheres esse ano, e que vai falar de racismo. Assim como Freud, que para falar das suas teorias, ele falava de casos, ele fazia estudo, né, de casos, a Grada também vai fazer estudo a partir de depoimentos. Então ela vai pegar algumas mulheres da Alemanha, que é o lugar onde ela estava fazendo o doutorado dela, e mulheres negras, e vai, a partir do depoimento delas, da experiência delas com racismo, a Grada vai nos explicar uma série de coisas sobre como o mecanismo racista funciona. E ela vai falar então sobre a transformação desse sentimento racista, ela vai falar do racismo como uma questão estrutural, ela vai falar da questão da triangulação, ela vai explicar um conceito do Frantz Fanon, da triangulação, né, de como durante um episódio racista, você, além do sujeito racista e do sujeito objetificado, que é a pessoa que sofre o racismo, você tem uma terceira pessoa, um observador, que pode ser uma pessoa, pode ser um público, pode ser uma cultura que de uma certa forma chancela o racismo que está acontecendo ali. E ela vai falar também de uma série de projeções, né? Como o racismo também funciona muito com essa ideia de você projetar coisas indesejáveis no outro. Não como você reconhecer, você projeta coisas que você não quer, né, que o sujeito racista não quer em si, não reconhece em si, que ele rejeita no outro. É um estudo muito interessante para a gente pensar o funcionamento desse mecanismo discriminatório. Acho que ele ajuda, talvez, a gente até a pensar nesse mecanismo discriminatório de modo geral, talvez não só racista. E é muito interessante porque a partir da psicologia eu gosto muito dessa análise dos fenômenos do ponto de vista psicológico, né? Então foi uma leitura que eu gostei muito mesmo de fazer. O livro está resenhado aqui no canal, vai ter link aí para quem quiser dar uma olhada. As últimas duas leituras estão relacionadas, quem acompanha aqui o canal já deve saber quais são, que são A Sociedade do Cansaço e No Enxame, livros do filósofo coreano Byung-Chul Han. Em A Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre essa nossa sociedade do desempenho, de como a gente é instado nos tempos atuais a acreditar que a gente pode o que a gente quiser, basta a gente se esforçar, basta a gente trabalhar, basta, né, se a gente não alcançou o sucesso ou ficou rico é porque a gente não se esforçou bastante. Então, basicamente, ele vai falar do capitalismo tardio e de como nesse capitalismo tardio o indivíduo foi transformado no seu próprio algoz, no seu próprio patrão, no seu próprio carrasco, né? Então, como a pessoa mesmo é que se cobra o tempo inteiro, o desempenho, né, e trabalho, resultado. Então, ela não precisa dessa figura de fora.
de como as pessoas não param, assim, consequentemente as pessoas não param nunca de trabalhar, e isso é muito uma realidade, é a realidade do empreendedor, a realidade da pessoa que cria o próprio negócio, é muito também a realidade uberizada, vamos dizer assim, desses trabalhadores que oferecem serviço por aplicativo, né, em que você não para de trabalhar. O indivíduo não tem, na verdade, descanso. E esse discurso do trabalho, do sim, você pode, vendido como um discurso de liberdade. A Sociedade do Cansaço se relaciona bastante com o No Enxame. Na verdade, para você entender as coisas de No Enxame, é até bom que você tenha lido a Sociedade do Cansaço antes, porque No Enxame já vai falar de mídias digitais, redes sociais, e vai falar desse movimento de massa, que é um pouco diferente, né? O Han vai explicar pra gente a diferença do enxame, né? Não por acaso ele dá esse nome para a massa. Ele acha que a massa é unificada por um princípio em comum, um objetivo em comum, e o enxame não. O enxame são vários indivíduos numa coisa disforme, né? Num grupo disforme. Ele vai falar bastante do shitstorm, que tem muito a ver aí com linchamento virtual também, com esses cancelamentos, esses fenômenos que a gente vê acontecer na internet. E ele vai falar de coisas muito interessantes sobre a perda da privacidade, a perda do respeito, a perda das conexões, tudo isso proporcionado pelo uso do smartphone. Como o smartphone muda a nossa relação com o outro, a nossa consideração com o outro, a nossa ideia de que o outro merece respeito, de que o outro tem um espaço próprio, a mudança da nossa perspectiva em relação às coisas, a idealização que as imagens virtuais, as imagens editadas, fazem com as pessoas e como as pessoas perdem a noção do que da realidade mesmo, e isso cria uma série de frustrações, visto que a gente vive uma espécie de hiperrealidade completamente editada pelas redes, pelos aplicativos, pelos editores, enfim. Esse afastamento do real e também essa coisa do excesso de positividade, né? No sentido de a gente não lidar realmente com as pessoas, a gente está perdendo a capacidade de lidar com as pessoas nos desafios que fazem parte de relacionamentos interpessoais, né? De como as redes digitais, as mídias digitais e o smartphone permitem que as relações sejam desfeitas ou que elas nunca sejam aprofundadas, porque a gente ganhou esse direito, essa oportunidade de fugir dos conflitos sempre que possível. Então o Han fala muito do egocentrismo, né? Então assim, ele fala muito do narcisismo. Então ele fala muito de como os mecanismos virtuais nas redes são muito reforços narcísicos. E isso faz com que a gente não saiba mais lidar com o outro e que a gente queira o tempo inteiro que as nossas próprias expectativas, as nossas próprias demandas sejam atendidas. O que nem sempre vai acontecer e vai gerar uma série de frustrações. Então, 2 livros muitíssimo interessantes. Eu tenho muita vontade de ler os outros livros do Han. Foram livros que eu gostei muito de ler, e especialmente, né, por trabalhar com internet também, e isso aqui que é um trabalho, mas também é um hobby, né? Eu tenho um outro trabalho, por produzir conteúdo na internet. Eu acho que para pessoas que, como eu, não só consomem as coisas na internet, mas também produz, é uma reflexão importantíssima, embora eu acho que é uma reflexão importantíssima hoje para todo mundo, né? É muito difícil a gente tá muito nessa dinâmica de celular, de internet, de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, e enfim, muito dificilmente a gente passa pela vida hoje sem interagir em alguma dessas redes. E então são reflexões muito interessantes para a gente ter um pouco mais de entendimento, para a gente ficar um pouco menos refém da lógica dos algoritmos, né? Então são 2 livros que eu recomendo muito mesmo, e que eu adorei ler, e eu provavelmente vou ler outras coisas do Han. Esses então foram os melhores 6 livros lidos dos 18 que eu li de não ficção esse ano. Eu li outros livros muito bons, mas eu queria que esses livros de resumo, de leituras, fossem menores, não fossem muito grandes, e que o número de melhores tivesse alguma coerência em relação ao número total, né? Então, já que eu li menos de 20, eu não achei que faria muito sentido fazer 10 melhores, porque seria metade das leituras. É isso então, me digam quais foram os melhores livros de não ficção que vocês leram esse ano, tá? Me deem aí as suas indicações.
Fiquem de olho que em breve entra o vídeo com as melhores leituras de ficção de 2019. Beijinhos e até a próxima. Tchau!